acontece é que a gente poderia ter já classificado para a fase de grupos. Obviamente, se isso não aconteceu, a gente não está satisfeito completamente, mas quem está mais insatisfeito é o próprio Fernando Diniz e o grupo. Acho que tem que ter cobrado também os jogadores, né? Tem uma responsabilidade grande, tem que ser uma responsabilidade compartilhada entre todos nós. E tem um trabalho que está sendo bem feito, que obviamente ainda não tem a regularidade que a gente gostaria que tivesse, mas que acreditamos bastante na sequência do trabalho. O personal do São Paulo sempre vai estar, né? Começamos o campeonato pensando em título e eu acho que agora o mínimo que a gente tem que tentar, que a gente tem que conseguir, é essa fase que está nas nossas mãos, né? A fase de grupos, que ainda depende só da gente, um jogo em casa, e o São Paulo tem que se superar e conseguir essa fase para depois a gente pensar em objetivos mais ambiciosos. Mas temos a chance, depende só da gente nessa quarta-feira contra o Internacional e temos que fazer o resultado, quer dizer, tem que deixar, trabalhar esse lado psicológico. Pois é, o Raí aí falando a respeito do São Paulo, resoluções de ano novo. Olha as metas do São Paulo para a próxima temporada. Nossa, tá chegando aí eu quero ver, hein? Doida. Agora eu quero ver. Essa época de final do ano a gente aceita toda coisa. Ó, e os caras vão fazer reunião lá. Ano que vem eu vou fazer dieta o ano inteiro. Olha o que eles colocaram. Ano que vem eu não vou comer açúcar. Ó a venda de jogadores. Muito importante. Como açúcar também. Não como refrigerante. Venda de jogadores. Refrigerante. A expectativa do São Paulo para o ano que vem é de receber 154,1 milhões em vendas de atletas, sendo 75% do valor à vista. 154 milhões? Em venda de jogadores. Sendo 75% durante todo o ano, né? Durante já contando, tá. Mas tu, numa tu queria mais o quê? Dezembro, janeiro. Mas se tiver muito mas otimista... dezembro tem um interesse aí. Em dezembro ainda fazer uma grana. A gente tá falando de vender quantos jogadores? Eu não sei, mas é um bocado. Para ter 164 milhões é jogador que só. Hoje no elenco, acho que com possibilidade de uma venda um pouco maior, que eu vejo é o Antony. O Antony. A especulação, rumor aí de venda para a Europa, para a Alemanha e tudo mais. Sim. Mas a gente está falando de 154 milhões em vendas no ano que vem. Então, para vender... A gente vai ficar com essa tela um pouquinho, a gente pode continuar conversando, você deixa? Sim. Então, para vender jogador hoje em dia, você vai vender jogador mais novo. Isso. Sim. Porque é o que o mercado quer. Quem são os mais novos? Vamos lá, o Volpe tem que ser comprado. Laterais, Juan Fran, Daniel, Igor Vinícius nem joga. Reinaldo. Também não. O Léo joga muito pouco. Muito pouco. Luan. Bruno Alves. Não. Arboleda. Não. Só o Valse dos zagueiros. Que não joga pouco. Garoto novo. Anderson Martins. Arboleda, pode ser. Eu acho até que o Bruno Alves, dependendo... Qual a idade dele? Ajuda aí, produção. Porque ele pode ser um jogador de algum mercado. 7, Bruno Alves? Não sei, não lembro. Vai chegar esse valor, tem que vender. Não, mas a gente vai ter que somar tudo, sim. Aí o Luan é jovem, mas o Luan joga pouco. Lisieiro o também. Lisieiro é jovem. Lisieiro acho que tem mercado. O Bruno Alves tem 28. O Bruno Alves tem 28, já tem uma idade. Já não dá pra pensar Lisieiro em Luan, tem essa coisa de contusão também, que desvaloriza o jogador. São jogadores mais novos. Antony, Igor Gomes, Lisieiro. Hernanes, Dani Alves, Hernanes. Antony, Igor Gomes, Lisieiro, Elinho, Toró. E aí, quem que você vai colocar pra jogar? Então, aí o São Paulo vai deixar de ser um clube esportivo pra ficar... Pra virar uma empresa pra ganhar. Porque normalmente a substituição, saem esses 5 meninos aí, a substituição é pro jogador de 29, 30 anos. Ou seja, uma meta abusada. Não, é uma meta hoje, pode ser surpreendido. Pra mim é meio pra mim, essa é uma meta irreal. Tá. Pra mim, maluca. Agora, expectativa de receber 154 milhões em vendas de atletas, aí me fica uma dúvida. Será que, por exemplo, eu acho que não está incluso nesse número, né? Por exemplo, uma transferência do David Neres, uma venda do David Neres. Esse dinheiro que pinga pode render. Entra dentro dessa conta aí? Eu acho que entra. Então. Entra? Então, mas aí pode ser. Não é apenas é mais fácil, mais palpável. Tá. Luiz Araújo. Mas não é apenas, então, venda feita pelo clube. Então, é venda feita por jogadores formados no clube, mas por outros clubes que venderam. Mas tem aí parece que é jogador saindo do São Paulo, né? Aí é outra eu acho que jogadores, venda de jogadores, eu acho que pode ser, então. Mas ainda assim, aí você pode abocanhar um valor, né? Eu fui malandro agora, né? Vocês não esperavam esse número, né? Então vamos lá. Você foi muito bem. Não, você foi muito bem. Obrigado. Você está aqui para isso. Não, finalmente um elogio, né? De vez em quando você vai bem. Tá bom. Resultados esportivos. Quando você fala tchau, é ótimo. Mas continua, vai. Resultados esportivos. No mínimo, quarta colocação do Brasileiro, semifinal do Paulista, quartas da Copa do Brasil e oitavas da Libertadores. Mas também, se não chegar na semifinal do Paulista, meu filho. Calma aí. Não. Esse ano foi finalista.
Sim, mas aí a meta é semifinal do Paulista. Mas também se não bota a final do Paulista. Quartas da Copa do Brasil. Semifinal, Aperta aí nesse resultado esportivo. Mas o que a Marcela está falando é verdade. Além de ter metas irreais na questão administrativa, os resultados esportivos são metas reais demais. São Paulo tem que ser mais abusado nisso. Esse ano como é que foi? Finalista do Paulista. Vocês não acham que Paulista, contentando hoje é um sexto pouco? colocado do Brasileiro. Sexto do Brasileiro. A quarta Copa do Brasil é o seguinte. Caiu pro Bahia, Se tá tiver na na Libertadores, pré. Oitava? Caiu nas oitavas pro Bahia. Oitava pro Bahia. Mas a oitavas é o Só que mínimo já tem. começa nas oitavas. Então você tem que passar uma fase. Não. E aí, oitava da Libertadores, não passou nem da pré-Libertadores. Ou seja, Mas voltando para esse ano, Luciano, pelo que foi o ano do São Paulo, o sexto lugar no Brasileiro, tá bom demais. Tá muito bom. mas pelo que investiu, Prats. Então, mas é o seguinte, uma coisa é investimento, outra coisa é que foi feito pelo clube como modelo de tentar levar o futebol. Sexto lugar, o São Paulo garantindo uma vaga direta à Libertadores pelo que foi o ano. Tá ótimo. A bagunça, né? Tá ótimo. Técnico toda Tá hora. ótimo. Os Ou seja, resultados nesses são bons. resultados esportivos, a única coisa que eles estão um pouquinho à frente ou sendo um pouquinho mais ousado é no Campeonato Brasileiro, na quarta colocação. Que é o sexto hoje, né? E também não tem nenhum Ousadia título. nenhuma aí também, Nenhum né? título também É. nessa história, Receita né? de televisão, expectativa. Nosso título, nosso objetivo é isso. Ou seja, a gente pode pensar que eles estão focados mais no Campeonato Brasileiro? Não sei. Receita de televisão, expectativa de arrecadar 178 milhões em 2020. Vai ter uma nova negociação agora, né? Sim. E 127 que foi esse ano. E a receita total, 516 milhões em 2020 contra 445 milhões em 2019. Lembrando que é um ano eleitoral no São Paulo. E o ano eleitoral, geralmente, no clube ou nos clubes, é um ano que muda muito a situação, porque você... Faz até muitas contratar vezes, o Maicon por 30 milhões. agrada esse, agrada aquele, porque verdade. politicamente pode ser interessante também. Também isso entra na conta aí. Esses 154 milhões eu acho bem maluco. Eu acho que é uma expectativa... Acho que não dá para contar com esse valor, não. 154 milhões. Se a esportiva não é tão alta, a de venda de jogadores ficou alta. A esportiva é mais baixa, a de venda de jogadores ficou alta. Eles... Vamos fazer porque o seguinte. assim, esse ano ele já tem uma meta muito alta que eu acho que eles não vão conseguir bater. A meta desse ano em relação à venda de jogadores. Depois a gente pode dar uma olhada em relação a esse ano. E no ano passado também tinha uma meta muito grande de venda de jogadores. A expectativa de abrir a temporada com 77 negativo, né? Abrir 2020... Com 77 milhões negativos. Negativo.